que você consegue ver a droga do lance na tua frente com slow motion e tu ainda consegue falar besteira? Eu não consigo entender. Eu sei que você já deve ter visto um monte de gente comentando sobre esse lance do Léo Pereira com o Tadeu no final de semana no jogo entre Flamengo e Goiás. Só que o que você vai ver aqui comigo, você não viu em lugar nenhum. Garanto para você que você não viu em lugar nenhum e nem verá. Eu sou Renato e para quem não sabe, eu sou formado pela federação do meu estado como árbitro profissional de futebol. Eu não sou árbitro de futsal, eu não sou árbitro de vôlei. Eu sou árbitro formado, federado, como algumas pessoas falam, pela federação do meu estado de futebol, futebol de campo. Tá bom? Eu fiz o curso que levou 6 meses, eu paguei, eu passei no teste, fiz as provas tudo. Eu sou formado árbitro profissional de futebol. Então eu tenho propriedade para falar o que eu vou falar a partir de agora. Esse lance, para ser sincero com você, eu fiquei impressionado com a repercussão que ele tem, porque na verdade esse é um lance bem simples. As pessoas que trataram desse lance que tornaram esse lance problemático, que tornaram ele um lance complexo. Mas ele não é um lance complexo, eu vou provar para você aqui. O que eu fico impressionado é com a quantidade de pessoas que trabalham no meio esportivo, jornalístico, jogadores de futebol, técnico, massagista, enfim, as pessoas que trabalham com futebol não saberem a regra de futebol. Incrível como às vezes a pessoa está 40, 30, 50 anos trabalhando com futebol e não sabe a regra do futebol. Como é que você trabalha com aquilo, você vive daquilo, aquilo é o seu ganha-pão, é o seu sustento para sua família, para sua carreira, e você não lê a regra do futebol? Se você comenta sobre isso, se você vive disso, cara, isso no mínimo é preguiça. No mínimo é preguiça. E é por isso que muita gente hoje em dia não leva a arbitragem a sério, porque as pessoas que têm credibilidade, que têm voz, que trabalham numa televisão, às vezes até mesmo num rádio, falam bobagem. O cidadão médio que está vendo, que gosta de futebol, vai achar que aquilo que o cara está falando é verdade. Não é. Não é, tá totalmente equivocado, tá bom? Eu tenho muita coisa para falar sobre as pessoas que comentam futebol. A partir de agora eu vou fazer assim. Aqui no meu canal, se você está vendo no YouTube ou se você está vendo no TikTok, no Quai, enfim. A partir de agora eu vou começar a comentar esses lances que acontecem durante a semana, no final de semana. Então se você quiser que eu comente algum lance, me marca em algum vídeo se você está no Quai, no TikTok, me segue lá no Instagram também se você quiser. Ou se você está no YouTube, comenta aqui, coloca um link, fala o assunto que você gostaria que eu comentasse, que a partir de agora eu vou comentar. E eu garanto para você que o modo como eu vou falar, ninguém vai falar. Por quê? Porque quando você vai falar sobre qualquer coisa, você tem que embasar aquilo que você está falando. Se você é um advogado, você tem que embasar na lei o argumento que você está tendo. E é incrível como comentaristas, ex-árbitros de futebol não pegam a regra e dizem, gente, olha, o que eu estou falando está aqui na regra, ó. Tá escrito bem aqui, incrível, eu fico impressionado com isso. Qual o problema de embasar na regra? Certo? Você é ex-árbitro de futebol, a regra é clara, a regra, o Arnaldo César Coelho já falava isso e ele não falava brincando, a regra é clara. E eu vou provar para você isso. Quando você pega um PDF, baixa um PDF agora aí, se você tiver tempo aí, é rapidinho, você coloca PDF da regra de futebol, são 17 regras. Pega aí, você baixa. Lá você tem a opção de pesquisar por palavras. Se você colocar lá a palavra antijogo, você não vai achar porque essa palavra não existe na regra do futebol. Se você colocar lá a palavra, sei lá, qualquer bosta aí que o pessoal fala hoje em dia, interpretativo, o lance foi interpretativo. Se você colocar essa palavra interpretativo na regra, ela não existe. Não existe lance interpretativo. A regra é clara para todas as situações. Eu vou mostrar isso para você no decorrer dos vídeos que eu vou mostrar. Mas vamos nos ater a este lance aqui do Léo Pereira. As imagens vão estar passando para você, aí você vai só ouvir a minha voz comentando. O que acontece nesse lance? Um mito que as pessoas falam é que o goleiro dentro da área é intocável. Se um dia você ouviu alguém falar isso, eu tenho que dizer para você que mentiram para você.
o goleiro não é intocável dentro da área. O goleiro é como qualquer outro jogador dentro da área. A única diferença é que ele tem a vantagem de pegar com as mãos. É só isso. O que aconteceu nesse lance entre o Léo Pereira e o Tadeu foi que os dois tocaram na bola ao mesmo tempo. E o que eu fiquei aborrecido foi com a comentarista, eu não sei se ela é do Sport TV ou se ela é do Fox Sport, agora eu não tenho certeza, eu acho que ela é do Sport TV. Fernanda Colombo, se eu não estou enganado, é esse o nome dela. Cara, no próprio argumento dela, ela usa um argumento suicida. No mesmo argumento ela diz assim, eu acho... Só nesse eu acho aí, o argumento poderia parar aí, porque não existe achismo, não pode ser baseado em conjectura. Nós estamos falando de regra de futebol, não estamos falando de achismo do que você acha, do que está na sua cabeça. Aí eu acho que ele tinha um controle. Porra, cara, como é que você consegue ver a droga do lance na tua frente com slow motion e tu ainda consegue falar besteira? Eu não consigo entender. E eu não tô falando só da Fernanda Colombo, não. Tô falando de outros árbitros comentaristas, principalmente na Globo, no Sport TV, que eles usam ex-árbitros para comentar lances, dos caras falando bosta, velho. Eu fico impressionado. Você tem a regra, ela diz assim, no próprio argumento dela, ela diz assim, eu acho que o Tadeu tinha o controle na bola, ele já estava quase tocando na bola. Pra mim, o Tadeu já tinha o domínio da bola, ele estava já encostando na bola quando ela é cabeceada, por isso pra mim a falta foi bem marcada. Tava quase tocando? Tocar não é teu controle. Eu posso estar tocando numa coisa, se eu não tiver o controle disso aqui, isso aqui cai. Se eu estiver só tocando, isso aqui cai. Tocar não é ter o controle da bola. Primeiro lugar. Em segundo lugar, os dois tocam na bola ao mesmo tempo. Os dois tocam na bola ao mesmo tempo. O Léo Pereira de cabeça toca na bola e o Tadeu com a mão. Os dois tocam na bola ao mesmo tempo. Ninguém tem um controle. A bola está em disputa. Certo? O problema é que a bola caiu, o Matheus França foi lá e fez o gol. Se caísse e o zagueiro tivesse afastado a bola, ninguém estaria comentando esse lance. Certo? Ninguém estaria comentando se foi falta ou não. Estão comentando porque foi gol. Por quê? Porque o goleiro viu, eu tenho certeza que o Tadeu naquele lance viu, porra, não vou chegar a tempo. Mas eu vou dar um migué aqui, ai, foi falta, e começa a falar, ai, foi falta, e começa a fazer aquele teatro todo, dando aquela miguelada, para não assumir a culpa da falta de leitura do lance. Errou o tempo, saiu errado, e agora fica culpando a arbitragem. E a arbitragem do Brasil não sabe se defender. É incrível isso, incrível como a arbitragem não sabe se defender. A regra é clara, vai lá na regra 12, faltas e incorreções, regra 12, faltas e incorreções. Tá tudo de maneira bem clara. Existem muitos lances que eu quero comentar e muita coisa que eu quero falar, mas infelizmente o vídeo vai ficar muito grande, tanto pro TikTok, tanto pro Kuai ou até mesmo pro YouTube. Então eu vou comentar os próximos lances, já adianto para você aqui, me marca em vídeos, me marca em algo que você queira que eu traga, coloca aqui nos comentários um link de algum vídeo que você quer que eu comente e alguma dúvida que você tem, porque agora eu vou fazer assim, ninguém usa a regra, você tem que basar aquilo que você falar, aqui eu vou usar a regra e você, aqui pelo menos comigo, você realmente vai entender como é que o futebol funciona, a partir de agora você vai entender comigo como é que o futebol funciona ou pelo menos como é que ele deveria funcionar.